capítulo 6, versículo 30, 31 e 32. 3 versículos que diz assim, as Sagradas Escrituras, acompanhe comigo ou aqui em depois no nosso telão. Diz assim, as Sagradas Escrituras: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo que tinham feito e ensinado. E ele lhe disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Versículo 32. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Somente até aqui. Oremos. Bondoso Deus e Pai, obrigado por lermos as Sagradas Escrituras com a liberdade que temos. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça de entender, compreender e aplicar o descanso do Senhor sobre as nossas vidas, estar a sós com o Senhor. Nos ensina, Senhor, esses textos, esses versículos que lemos, e ao nosso coração possa ser um coração aplicado ao Senhor. Nos dê a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Meus irmãos, nós vemos aqui então, levando em consideração aos irmãos que não vieram semana passada, nós estamos então a trabalhar o texto bíblico desde o capítulo 1 e hoje nós chegamos na 24ª exposição do texto bíblico. Então, nós falamos na semana retrasada a respeito que o Senhor Jesus, ele envia os seus discípulos para pregar a palavra de Deus nas cidades. E aí depois, na semana passada, nós vimos que essa missão dos 12 apóstolos, ele chega ao ouvido de Herodes. Herodes, ele começa, aí o texto bíblico, Marcos, ele fala sobre a morte de João Batista. E semana passada podemos ver aqui a respeito da morte de João Batista e a sua fidelidade até a morte. E agora então nós vamos ver que Jesus envia os apóstolos e agora eles estão voltando com uma boa notícia. Eles estão vindo trazer um relatório. Os discípulos que antes foram enviados à obra missionária, onde as portas abriram e também portas se fecharam, eles operaram sinais e maravilhas em nome de Jesus Cristo. E eles estavam contentes, estavam voltando da obra missionária, falando do que tinha acontecido, e isso é uma bênção para a vida deles. E o texto bíblico nos mostra isso. Os 12 estão voltando alegres. Eles estão contentes, maravilhados sobre tudo o que tinha acontecido. Como a pregação foi uma bênção, como muitas pessoas aceitaram a mensagem. Então eles estão voltando como talvez você ontem, às 5:30 da tarde, ficou muito feliz quando o maior time do Brasil eliminou um outro time. Então eles estão ali contando, feliz, contente do que aconteceu. O Senhor Jesus o enviou e agora eles podem contar com grande alegria o que tinha acontecido. E é muito bom quando eles voltam e retornam e dão um relatório positivo daquilo que aconteceu. Como os espíritos imundos foram expulsos por eles em nome de Jesus Cristo, como os enfermos foram curados, como os cativos foram libertos, pessoas que se encontravam em maior profundo do abismo, agora elas têm a liberdade no seu coração. Pessoas que estavam tristes e amarguradas agora encontraram a felicidade e a alegria. Aqueles que desejavam a morte, agora eles têm a esperança e a vida ao lado deles. Aqueles que estavam sem esperança, eles encontram a verdade, a esperança do Evangelho de Cristo Jesus, na pessoa do Messias. Então eles chegam contando sobre tudo isso, e o tema que eu quero trabalhar com vocês essa manhã é o valor do descanso. Como é bom descansar. Aí alguém já está falando, oxe, essa palavra é para mim. E se você saiu da sua casa e falando, Senhor, fala comigo no culto de hoje, eu tenho a plena certeza e convicção que Deus falará ao seu coração. A palavra dele não voltará vazia, ele preencherá o seu coração. E o que eu quero trabalhar do começo até o fim dessa exposição é o valor do descanso. Como é bom descansar. Mas a pergunta que fica é que tipo de descanso? Qual tipo de descanso é bom? Aquele na rede com um bom chá, para mim, já homem de cabelos brancos. Aquele de descanso no sofá,
veremos sobre o descanso do Senhor hoje. O versículo 30, eu gostaria que você me acompanhasse no texto. Os apóstolos, eles voltaram para a presença de Jesus, relatando tudo o que havia feito. E que maravilha fazer a vontade de Deus, não é? Não é bom, talvez, você, quando sente no coração de ir na casa de alguém, ou de entregar alguma coisa para alguém, ou de orar por alguém, e aquela pessoa olha para você e fala assim, olha, você foi resposta de Deus para a minha vida. É maravilhoso, é bom demais você ser usado por Deus para alguma coisa. E esses apóstolos, eles voltam maravilhados, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Que bom é trabalhar para Jesus, que bom é fazer parte da obra missionária de Jesus. Vemos aqui também a importância, meus irmãos, que tem os apóstolos de voltarem e contar ao mestre tudo o que aconteceu. Nós vemos a importância de o Senhor enviar os apóstolos, mas eles voltarem também relatando o que aconteceu, prestando conta do que aconteceu. É muito bom prestar contas a Deus de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Nós vimos aqui que os apóstolos, eles prestam conta para Deus daquilo que o Senhor os enviou para fazer da sua obra missionária. E então a resposta de Jesus é bela, clara e importante para nós essa manhã. No versículo 31, pensa comigo, e eu gosto de fazer a igreja imaginar. Eles estão voltando, juntos, de dois em dois, contando, talvez, as experiências que eles tiveram, os espíritos imundos, talvez Pedro conversando com Filipe, talvez ali João conversando com Mateus, eles falando sobre, nossa, e aquele cramulhão daquela casa daquela mulher, aquele foi difícil, hein? Aquele foi assim, nossa, e aquela porta que fechou para nós, mas logo nós viemos ali na vizinhança, abriram a porta para nós, foi uma bênção, e aquela macarronada que aquela irmã fez para a gente. Talvez eles estavam voltando e contando de tudo que tinha acontecido no caminho. Eles chegam relatando a Jesus e Jesus os escuta atentamente. Mas ele dá uma resposta. No versículo 31. E ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Você lembra-se que a família de Jesus Cristo falou que ele estava insano, que ele estava fora de si, porque ele fazia tantas pregações, tantos sinais, tantas maravilhas, e ele não tinha tempo nem para comer? E é o mesmo texto, o Senhor fala assim, olha, eu já passei por isso, eu sei como vocês estão, agora vamos dar um repouso? Vamos repousar e vamos descansar? Jesus escuta atentamente todas as histórias, os relatos positivos, e os chama para um lugar deserto. Esse lugar deserto não é um lugar deserto de provação como Cristo passou há pouco tempo atrás, aqueles 40 dias sem comer, sem beber, jejuando e sendo tentado por Satanás. Ele não estava levando, como o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, para vencer o diabo no deserto, mas ele estava levando para um descanso, para um lugar onde eles poderiam comer e descansar. Mas era um lugar literalmente de descanso, para se alimentar e serem discipulados por Cristo. Jesus os chama agora para repousar com Ele, para estar a sós com Ele, num lugar deserto. Nós vimos que a missão dos 12 fora muito bem sucedida. Por que nós vimos isso? Porque Herodes ouviu falar sobre a missão deles. Herodes ouviu e falou assim, quem é esse aí? É João Batista que ressuscitou, aquele que eu mandei decapitar? Alguns diziam, é Elias então que ressuscitou, é Elias que veio e aos últimos dias ele está dizendo, ou é um profeta do Antigo Testamento. A missão desses 12 foi tão grande, que chegou a ouvidos de muitas multidões e os seguiam. Talvez esses discípulos estavam tão empolgados, eles estavam tão contentes em fazer mais, em viajar mais, em pregar mais, em fazer mais, e talvez um dizia para o outro assim, agora vai, agora o negócio pegou fogo, agora veio o power de Deus, agora vamos multiplicar, agora vamos crescer, Senhor, fizemos tudo isso, e agora, qual é a próxima missão? Vem descansar, vamos para um lugar deserto, ora.
Se eu vejo talvez eu, pastor da igreja, vejo 12 homens, 12 mulheres saindo a evangelizar, a discipular, e eles voltam dizendo tantos relatos, o que eu faço? Ora, vão, continuem, façam mais, trabalhem mais. Mas Jesus, ele não fez isso. Ele olhou para os 12, para a empolgação dos 12, para o serviço dos 12, para o empenho dos 12 e falou assim, muito bem, agora é hora de comer e descansar. Que resposta mais diferente? Eu não daria essa resposta. Eu não faria isso. Eu, como uma esposa faz para o marido, mais ou menos, quando ele faz alguma tarefa em casa, e ela fala assim, amor, agora vai descansar. Não, ela não faz isso. Ela fala, tem o banheiro ainda, tem o quintal ainda, mas tira a roupa, estende a roupa, faça isso, faça aquilo. Não é assim? Jesus não. Jesus, ele fala assim, agora é hora de descansar. Aí alguns irmãos estão falando assim, Deus, essa palavra que eu queria ouvir hoje, para minha mulher me dar descanso. Calma, até o final nós veremos. Jesus olha em seus olhos e diante de toda essa alegria, chama para o descanso. Eu gosto desse Jesus. Esse Jesus que do nada dá uma bronca. Esse Jesus que do nada fala assim, eu falo em parábolas para que eles não entendam, não creiam, não se arrependam. Esse Jesus que olha a empolgação do povo e fala assim, ok, é hora de descansar. É hora de ficar a sós comigo. O convite de Jesus ao deserto é uma expressão do seu cuidado pastoral pelos discípulos. Eu sei que vocês estão trabalhando. Eu sei que vocês tiveram uma boa experiência. Mas eu sou seu pastor, você precisa de pastoreamento. Você precisa de discipulado e acalmar um pouco as emoções. Jesus se preocupa com o cuidado físico desses irmãos, dos seus discípulos e da sua alimentação. Ele se preocupa falando assim, meu jovem, você está se alimentando? Talvez nos dias de hoje, Jesus fala assim, meu jovem, você está se alimentando demais. Ele se preocupa com a saúde física dos seus discípulos. E isso aqui nos mostra, meus irmãos, que servir a Deus não é só espiritual, também é no físico, é no nosso corpo. Você deve se cuidar, você deve se alimentar bem, você deve cuidar do seu corpo, porque você estando bem, você serve melhor a Deus e ao próximo. E algumas pessoas se esquecem disso. Porém, seu chamado para estar a sós leva à necessidade de passar tempo com Ele. Jesus, talvez ele possa ter furado a bola do jogo. Talvez ele possa ter dito aos seus jogadores, aos 12, é tempo de ficar a sós com o treinador. E vemos as táticas, a técnica e fazer alguns fundamentos maiores para que vocês acertem mais. É aquela pessoa que quando alguém chega dando muitos relatórios bons, ele fala assim, que bênção! Mas agora vamos falar sobre outra coisa? Para que talvez o ego deles não crescesse, para que o orgulho deles não crescesse. Você já viu alguém assim? Alguém teve alguma experiência com Deus ou fez alguma ação para o Senhor, para outra pessoa. Ele vai contar para o outro dizendo que ele é o centro de todo o evangelho. É aquela pessoa que diz assim, eu ganhei aquela pessoa para Jesus. Aquele ali, eu ganhei aquele cramulhão, aquele endemoniado, aquela irmã, eu ganhei para Jesus. Eu trabalhei, eu limpei ele, eu fiz tudo por ele, eu jejuei por ele. E Cristo, ele me usou. Cristo não foi a obra principal da salvação daquele. Então, Jesus, ele chama esses discípulos para o valor do descanso. É bom estar a sós comigo. Porém, não é um simples descanso. Esse descanso é estar com Ele, na presença dEle e aprendendo dEle. Não é apenas um descanso simples que a nossa carne deseja, mas é um descanso na pessoa de Jesus Cristo. Quantos de nós temos negligenciado o descanso em Deus? Quantos de nós não conseguimos mais descansar em Deus? Quantos de nós passam-se os dias, passam-se as semanas, passam-se os meses, os anos e ficamos ansiosos, síndrome do pânico, e vai isso aumentando cada vez mais? Por quê? Muitas vezes, porque nós negligenciamos descansar em Deus. Por que eu e você estamos tão acelerados?
Por que eu e você não conseguimos descansar no Senhor? Porque nós vivemos um tempo de meta, um tempo de crescer é provisão de Deus e descansar não é provisão de Deus. Ora, o descanso pertence ao Senhor. O 7º dia o Senhor foi e descansou. E algumas pessoas acham que descansar é do diabo. Não, não é. O padrão não é o diabo, o padrão é Deus. Se Ele descansou e nos deu descanso, devemos descansar. Mas que tipo de descanso? Jesus pode fazer talvez uma alusão, uma expressão ao Salmo 23. Se você está com o Salmo 23 na sua Bíblia aí aberta, ou você pode acompanhar comigo aqui na tela. Salmo 23, ele vai nos mostrar assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aqui o salmista não está, meus irmãos, nos termas dos laranjais, nas águas termais, descendo de um bom toboágua. Não, ele está no meio do caos. Ele está no meio da dificuldade, no meio do problema. Ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa expressão de descansar em Deus é uma expressão desde Gênesis a Apocalipse. Quando nós formos transformados em corpo glorioso, descansaremos literalmente na sombra do Onipotente, descansaremos na luz eterna, onde não vai ter trevas. Nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Nele encontramos o descanso para as nossas almas. Nele encontramos a paz que excede todo entendimento. Nele nossas aflições são sanadas. Nele, na pessoa dele, junto com ele, nós conseguimos ter a paz que o mundo não consegue dar. É no descanso nele que nós conseguimos ter um sono tranquilo. É no descanso nele que nós conseguimos ser bem alimentados. É no descanso na pessoa de Jesus Cristo que nós conseguimos ter paz. Mas nossa carne não quer saber dele, meus irmãos. O nosso eu pensa que outro tipo de descanso, um descanso só para a carne e para a alma, vai satisfazer. Quantos não são aqueles, meus irmãos, que estão estafados, cansados, sobrecarregados e anseiam por um descanso? Aí eles viajam, curtem, que isso é uma bênção, porém, depois de alguns dias, se encontram da mesma maneira. Já aconteceu isso com você? Muito trabalho, não vejo a hora de ter férias. Vem férias, a férias veio. E aí você passou uma semana em Bariloche, uma semana nas Maldivas, beijando tubarão e golfinhos. Volta, depois de uma semana, está cansado de novo. Aí aquele ciclo continua. Porque, meus irmãos, a nossa carne, ela sempre vai ser uma carne cansada. Sempre nós estaremos cansados. Mas esse refúgio e esse descanso que eu quero trazer para os irmãos é que Jesus chama os apóstolos para descansar nele, para estar a sós com ele. E muitas pessoas viajam, descansam as suas carnes, mas a sua alma continua aflita. O seu homem interior, o espírito interior, ele não está em plena paz, ele continua angustiado. A carne descansou, mas a alma continua distante do Senhor. O espírito continua distante do Senhor. Você pode dormir 12 horas por dia, levantar, descansar mais um pouco no sofá, depois ir voltar para a sua cama. No outro dia você pode acordar cansado, literalmente. Porque se o seu descanso estiver apenas na sua carne e não na sua alma, você continuará aflito em suas emoções. Muitos de nós se esquecemos ou não temos mais tempo a sós com Deus.
Muitos de nós fazemos e falamos do relatório positivo da vida, porém nos esquecemos do valor do descansar em Deus. Muitos de nós podemos dar testemunhos bons, que Deus nos guardou, que Deus nos livrou, que Deus nos curou, que Deus nos protegeu, que Deus fez tantas maravilhas, mas esquecemos e negligenciamos o tempo a sós com Deus, onde Ele pode discipular, onde Ele pode disciplinar, onde Ele pode nos guiar eternamente. Nós, meus irmãos, nessa geração rápida, nós temos negligenciado o descansarem no Senhor, o tempo com Deus. Muitos de nós aqui, meus irmãos, nos esquecemos de ter tempo com Deus. Temos tempo para tudo, menos tempo a sós com Deus. Veja na história, quantas pessoas hoje estão cometendo suicídio? Em toda a história, hoje, no século XXI, é o maior índice de suicídio que já aconteceu em todos os séculos. Quantos pastores você já viu notícias na internet que estão tirando as suas vidas? E muitos por estar estafados, cansados, sobrecarregados com a obra. Quantos não são os pastores que você olha dizendo uma esposa, os filhos, uma estrutura de família, de que você fala assim, que bela família, que família linda, aí você vem a notícia que aquele pastor, ou aquele diácono, ou aquele homem que trabalha muito na igreja, acabou tirando a sua vida. Meus irmãos, esse texto, ele fala muito ao meu coração. Descansar a sós com o Senhor. Ter tempo com Deus. Nós trabalhamos talvez 10 a 12 horas por dia. Dormimos 6, 7 horas por dia. Quando conseguimos dormir, não tivemos insônia. Alguns passam 2, 3 horas no ônibus ou no trânsito. Passam estresse, filhos, compras, dívidas. E se esquecem do valor do descansar em Deus. E aí, quando nós lembramos, vamos ter aquela oração simples, simplista e rasa no meio da noite. Senhor, obrigado por esse dia. Deus te abençoe, tchau. O mundo, meus irmãos, ele cobra que você e eu temos que estar fazendo tudo e toda hora, todo momento, mas é humanamente fazer tudo ao mesmo tempo. É humanamente, meus irmãos, nós vivemos a cobrança do mundo. Daí então, devido a inúmeras cobranças, se esquecemos de estar a sós com Deus. E o que eu quero trazer para a igreja hoje é por quê? A igreja de Cristo, ela negligencia o tempo a sós com o dono dela, que é o Cristo. Quantas pessoas, pelo ativismo da igreja, ou do trabalho secular, trabalho da vida, perderam o sentido da vida. Entraram em calabouços das suas almas, de suas emoções. Entraram no ativismo, tanto do trabalho fora, quanto talvez do trabalho dentro da igreja. E trabalham, e trabalham, e trabalham, e trabalham, e trabalham, e o tempo com Deus... eu não tenho tempo para com Deus. Eu não tenho mais tempo a sós com o Senhor. Nós viemos na igreja e a igreja é como um posto de gasolina. Eu estou aqui e a palavra vem para tentar me encher e aí eu consigo rodar até sábado à meia-noite. No domingo eu vou acordar de manhã ainda cansado e com sono, mas eu vou para o culto e ali eu me abasteço mais um pouquinho e aí eu me esqueço da presença do Senhor e de estar a sós com Ele e continuo trabalhando e pode ser até trabalho para a igreja, pode ser até função dentro da igreja, mas se esquecendo de estar a sós com Deus. Meus irmãos, um pastor, ele pode ter o seu ministério assim no ápice, na melhor fase do seu ministério e na pior fase da sua espiritualidade. As coisas podem estar acontecendo, a igreja pode estar crescendo, as coisas podem estar fluindo, mas o seu tempo a sós com Deus se foi. Alguém da música pode estar indo muito bem no louvor, indo muito bem nas canções, ajeitando as coisas, nos ensaios, indo muito bem, mas o seu tempo a sós com Deus, ele pode ter passado na mão como a água quando você coloca ela na concha e ela vai se esvarindo sobre os dedos. Você pode estar na melhor fase do seu casamento, melhor fase dos seus filhos, melhor fase financeira, mas a sua fase espiritual, o seu tempo a sós com Deus, não existe mais. Se foi.
E o Senhor, nesse momento, os discípulos chegam empolgados para eles. Eles chegam dizendo, Senhor, isso aconteceu, Senhor, as coisas estão acontecendo. Ele fala assim, agora é momento de estar a sós. Agora é momento de voltar e sentar e aprender e estar comigo. Precisamos resgatar o tempo a sós com Deus. Eu digo isso por mim, primeiramente. Quantos não são aqueles que amam a sua família, desejam estar com ela sempre, desejam que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus, desejam que a sua família esteja diante de Deus, desejam que a sua família esteja bem com Deus, mas não tem tempo com Deus. Você já viu isso? Que interessante? Muitas pessoas amam a sua família, amam de verdade a sua família, amam de verdade os seus filhos, amam o seu cônjuge. Eles querem que essa família sirvam a Deus. Eles querem que essa família, os seus filhos sirvam ao Senhor, sejam servos de Deus. Mas não tem tempo com Deus. Não tem tempo a sós com Deus. Não tem comunhão com Deus. Eles não valorizam o tempo com Deus. Eu e você nos esquecemos de valorizar o tempo a sós com Deus. Aí queremos dizer de outra religião, porque eles param de tanto e tanto tempo, dobram os seus joelhos e ficam adorando ao seu Deus. E nós, meus irmãos, qual é o tempo que nós temos a sós com o Senhor? Porém, não tem tempo para Deus, nem temos desejos para Deus. O tempo a sós com o Senhor se foi, não existe mais. Muitos de nós estamos aqui, nos esquecemos do tempo com Deus. O tempo de oração, o tempo de ler um texto, o tempo de ler um versículo. Sabe por quê? Estamos cansados. E talvez, se a gente fizer alguma coisa na igreja, ou se nós trabalharmos mais, isso vai ser bênção. Mas é é cansaço para a alma. E muitos de nós, meus irmãos, estamos cansados da nossa alma, porque nos esquecemos de estar a sós com Deus. No versículo 32, eu estou chegando ao final, então foram de barco para um lugar deserto. Eles foram ficar a sós com Deus, foram ficar a sós com Cristo. Nós veremos na próxima pregação a respeito de Marcos que eles não conseguiram ficar a sós, porque a multidão seguiram e chegaram primeiro do que eles. Porém, não podemos negligenciar o desejo de Jesus de estar a sós com Ele. Assim era a vida de Jesus. Muitas vezes ele saía e ficava a sós com o Pai. Eu só falo e faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Estar perto do Pai era o maior prazer de Cristo. Por isso, a maior angústia de Cristo foi ser separado do Pai. Quando Ele levou sobre si os nossos pecados. Receber o cálice de ira de Deus, estar longe daquele que sempre esteve junto, estar longe daquele que é um com Ele, foi a sua maior dor. E a nossa maior dor, meus irmãos, não é estar longe de Deus. A nossa maior dor, por muitas vezes, é não conseguir aquilo que nós mais desejamos. Fica a pergunta: o que você mais deseja? O que você mais anseia? Por isso Jesus nos chama a orar em Mateus 6,6. Acompanhe comigo aqui no telão. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. É um chamado para a intimidade. É um chamado particular para estar a sós com Deus. Ele não está dizendo que aqui Deus só escuta a oração no quarto. Mas ele está dizendo que valorize o tempo a sós com Deus, em secreto, individualmente com o Senhor. Na história da igreja, nós vemos que sempre as irmãs das igrejas sempre oraram mais do que os homens da igreja. Isso é fato. Isso é fato comprovado na história da igreja. Só que hoje, muitas irmãs e muitos irmãos negligenciam o tempo a sós com Deus. Os ciclos de orações têm se acabado. A oração intercessória tem se acabado.
O tempo a sós com Deus, esse não existe mais. Há sempre um convite para estarmos a sós com Deus, a buscá-lo. Por que eu e você nos esquecemos de estar a sós com Deus? Um dos pontos é porque essa sociedade nos fez autossuficiente. Autossuficiente. A gente faz acontecer. Muitos de nós, quando estamos cansados de alguma coisa, procuramos alguma coisa para preencher a nossa alma. Estamos cansados do trabalho? Eu quero chegar em casa, comer uma pizza e ficar um pouco no Instagram, no TikTok, no Facebook. Eu estou cansado. Ou quando nós chegamos em casa, cansado do trabalho, cansado das coisas, não vejo a hora de assistir uma série. E assim vão se passando as coisas. Só que você já percebeu que você não descansa? Você já percebeu que a hora que você passa no celular, ou a hora que você passa assistindo série, você realmente não descansa a sua alma, seu corpo está ali. Mas você fica talvez ansioso, eu tenho que assistir o próximo capítulo, o próximo episódio. Não sai esse episódio. Mas a alma continua aflita. As emoções não são preenchidas. A paz que excede todo entendimento não vem. E aí quando se passam-se os dias, angústia, tristeza, vida acelerada continua. Isso, irmãos, esse sermão primeiro é para mim. Essa pregação primeiro é para mim. Para depois eu falar para vocês. Quanto tempo nós gastamos a sós com Deus? Negligenciar o descanso em Deus é levar a sua alma a uma angústia contínua. Negligenciar esse descanso faz a pessoa conseguir dormir muito, mas a sua alma ainda continua presa, angustiada e aflita. O Senhor descansou e no seu dia de descanso, e esse descanso está na pessoa de Cristo. O descanso no sofá é muito bom, o descanso de férias é muito bom, gente. Não é uma apologia não descansar, tá bom? E nem assistir uma série no Netflix. Mas, irmãos, qual foi a última vez que nós tivemos um tempo a sós com Deus? Numa veia mais pentecostal, qual foi a última vez que nós tivemos um particular com Deus? Não é? Descansar em Deus não é fazer nada. Não fazer nada. Porque muitos, quando não estão fazendo nada, estão angustiados por dentro porque não estão produzindo nada. Eu não sei se você é assim. E eu aqui posso confessar o meu pecado. Muitas vezes quando eu falo assim, eu não vou fazer nada, eu vou meditar. Fico bravo porque eu estou meditando e não estou fazendo nada. Aí a minha esposa fala assim, meu Deus do céu, tira esse cramulhão da sua vida. Para de se cobrar tanto. E muitos, meus irmãos, nós estamos infectados e não conseguimos mais descansar em Deus. Não conseguimos ler um texto da Bíblia e falar, qual que é a beleza desse texto? O que esse texto fala no meu coração? Se eu deixar, meus irmãos, todo o texto que eu vou querer ler, eu vou querer estudar para pregar. Não descansei no Senhor. Descansar em Deus é confiar na pessoa de Cristo, na presença de Cristo. Confiar em Deus, descansar em Deus é confiar plenamente. É saber que Ele irá disciplinar corretamente e nos guiará seguramente. Falarei de novo. Descansar em Deus é confiar plenamente. É saber que Ele irá disciplinar corretamente e guiará seguramente. Esse é um descanso no Senhor. E caminhando ao fim, chamando a equipe de música aqui na frente, eu quero lembrar aos irmãos sobre Moisés, que era um homem que desejava estar a sós com Deus, desejava descansar na presença de Deus, desejava estar com o Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo 33. Nós vamos ler alguns versículos aqui e nós teremos uma breve leitura a respeito disso. Se eu tiver algum cântico para comer, tipo de intimidade, alguma coisa assim. Qual? Não, ninguém conhece. Sei lá. Irmãos, vamos ler o texto. Diz assim:
Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perezeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Deus está falando que não subirá no meio do povo. Eu não vou estar com vocês. Porquanto és o povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho, porque esse povo é tão duro que eu vou consumir eles no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém impôs sobre si os seus atávios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és o povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumarei. Porém agora tira os teus atávios, para que eu saiba que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram de seus atávios ao pé do monte Horebe, e tomou Moisés a tenda e estendeu para si do arraial, fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se do arraial, mas ao seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes: fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo? E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Olha que Moisés fala: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber que o teu caminho, e te conhecerei-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é porque por andares tu conosco, de modo a sermos separados, e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Eu sei que é uma leitura longa, mas vamos contextualizar. Deus não quer mais subir com o povo. O povo é dura cerviz, murmura muito. No nosso tempo, talvez, o povo é chato demais. O povo, eles desprezavam o tempo com Deus. E aí Moisés ora ao Senhor e vai na tenda da congregação, ele faz uma tenda longe do povo e ele vai até essa tenda ter com Deus. E quando ele vai ter com Deus, uma nuvem, uma coluna de nuvem desce naquele lugar e todos ficam na sua tenda olhando para aquilo. Moisés fala como se fala com um amigo face a face, com o Senhor. E ele fala assim: Senhor, o Senhor quer me enviar o seu povo, mas o Senhor não fala nem quem vai com a gente, vai um anjo. Ah, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, então não permita que nós subamos. É uma oração assim que Moisés fez: Senhor, se o Senhor não estiver conosco na nossa igreja, não permita que nós tenhamos culto. Não permita que a gente cresça. Não permita que venham visitantes na igreja. Não permita que pessoas mais se acheguem dentro conosco. Moisés não olhava para a multidão. Moisés não olhava para o crescimento, talvez, numérico das pessoas e para o avanço do povo de Israel. Moisés olhava se Deus estava com ele e se ele estaria com o Senhor. E o Senhor diz assim:
a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Moisés descansou, dormiu na tenda, depois ele ficou na rede? Não, ele continuou servindo, trabalhando, mas ele descansava na sombra do Onipotente. Ele descansava em Deus. Eu termino essa exposição, meus irmãos, com duas aplicações, apenas duas. Primeira, esteja sós com Deus e descanse nele. Segundo, valorize o descanso na pessoa de Cristo. Volte a orar. Volte a buscar a Deus. Volte a ter tempo com Deus. Por favor, irmãos, e Diego, esqueça um pouco a internet essa semana, por favor. Esqueça, pare um pouco de tantas coisas desse mundo. De vez em assistir uma série, pegue 15 minutos, leia a Bíblia, tenha um tempo a sós com o Senhor. As almas estão aflitas, as angústias, elas estão em calabouços enormes, porque nós não temos tempo a sós com Deus. Nós não descansamos na pessoa do Senhor. E essa vida só cobra, só traz cobrança. Eu peço aos irmãos, busca o Senhor, enquanto é tempo. Esteja sós com o Senhor.